Jesus. Graças a Deus, sejam muito bem-vindos, meus amigos, vocês que estão na sua casa, no conforto do seu lar, você que está talvez no ônibus, onde você estiver agora acompanhando, de manhã, de tarde, de madrugada, de noite, a hora que você estiver tendo acesso a essa mensagem, seja muito bem-vindo a essa transmissão, a uma mensagem de fé para que você possa prosperar, para que você possa crescer da maneira de Deus. Hoje nós vamos ter um estudo, começando no Salmo 37, vamos até o Salmo 37, vamos em nome de Jesus aprender um pouquinho acerca deste Salmo, que se nós dessemos início desde o versículo 1, que não é o que nós faremos hoje, pelo menos não neste estudo, o Salmo 37, a partir do versículo de número 16, começa a leitura. Salmos 37, a partir do versículo de número 16. Se a gente fizesse um apanhado rápido para a gente poder conseguir ter um compreendimento do contexto deste Salmo de Davi, um dos salmos atribuídos a Davi, se você começar a leitura no versículo 1, você vai ver que ele está dizendo: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Veja que, infelizmente, nossa vida carnal, humanamente falando, nós somos muito falhos. E, infelizmente, chega alguns momentos da nossa vida que nós começamos a comparar as coisas. Começamos a olhar para a vida alheia e comparar a vida das pessoas, independente do que elas façam, a comparar com a nossa vida. Nós que andamos com Jesus, nós que servimos a Deus, nós não temos que nos comparar com ninguém, nós só temos que olhar para a palavra do Senhor. Independente se as pessoas que estão à nossa volta faça tudo errado ou faça tudo certo, independente se elas usam o critério de serem justas ou se usam o critério de serem injustas, nós temos que sempre permanecer com os nossos olhos na palavra, nunca tirar os olhos de Jesus. Jesus é a palavra. E por que lhe digo essas palavras? Porque uma pessoa que ela tem interesse de crescer com Deus em todas as áreas, eu sempre, quando prego prosperidade, eu ensino para as pessoas a palavra de Deus falando sobre prosperidade. A prosperidade, ela engloba toda uma vida. Você poder comer bem, você poder ter dignidade, paz para chegar o dia do teu pagamento, você pagar os boletos sem ficar nervoso, sem ficar preocupado, e agora o que eu vou comer o restante do mês. Prosperidade não é só ter uma lancha, um iate. Prosperidade não é só ter conta na Suíça, com milhões e milhões. Não é isso somente. Prosperidade é você ter qualidade de vida. É você ter uma condição mínima de você, no mínimo, conseguir honrar as suas contas, no mínimo você conseguir crescer de acordo com aquilo que Deus preparou para você. Se Deus tivesse levantado, todo rei de Israel fosse como Salomão, porque Salomão, a Bíblia fala que quando ele assumiu o reinado, porque, lembre-se, ele não assumiu o reinado porque ele tinha sido, vamos dizer assim, escolhido como o melhor rei. Ele foi escolhido porque a linhagem monárquica, quando o pai morre, assume o filho. E assumiu o Salomão. O reinado de Davi, diga-se de passagem, foi um reinado muito bom, a qual o povo era próspero, o povo era feliz, o povo era bem tratado, bem cuidado. Porém, quando o Salomão reinou, ele fez grandes obras. Quando ele começou, a Bíblia fala que o trabalho dele foi que ele subiu ao monte com 1000 holocaustos, e ele preparou aqueles holocaustos ao Senhor, dizendo: Senhor, eu não consigo ter capacidade minha, nem humana, nem estudo suficiente no mundo, para que eu possa discernir como tratar o teu povo, como cuidar daquilo que o Senhor me deu. Então, o nosso trabalho, a nossa fonte de prosperidade, ela não é somente uma fonte que paga as suas contas. É uma fonte a qual Deus deu a você, para que dela você venha tirar todos os proveitos necessários para sustentar as suas necessidades. Então entenda que Deus não levantou todo mundo como rei. Quando eu falo agora essa palavra, não é dos reis e sacerdotes. Agora eu falo da palavra realmente acerca da questão da parte financeira. Nem todos vão ser ricos, né?
Nem todos, ninguém nasceu para ser miserável. Deus não quer que ninguém seja uma pessoa miserável, uma pessoa paupérrima. Mas já pensou se todos fossem milionários? Ah, pastor, seria muito mais fácil. Eu garanto para você que ainda teriam problemas. Porque o dinheiro em si não faz ninguém ser feliz. Pelo contrário, quanto mais se tem, mais se quer, mais ganância, mais raiva, mais ódio, mais traição, e aí por afora vai. Então veja que nós temos que compreender que nem todos nasceram para ser rei, nem todos nasceram para ser dono de uma empresa. Tem algumas pessoas que elas vão ter capacidade para ter, talvez, uma liderança dentro de uma empresa, mas não para ser o dono da empresa. Liderando, talvez você seja um bom líder, mas talvez você sendo o dono daquela empresa, você não seja um bom dono. E aquela empresa possa falir, perder todas as suas condições. Por que digo essas palavras? Porque o salmista declarou que ele estava olhando para as coisas, olhando para a maldade, olhando para o que as pessoas, todo mundo fazia as coisas meio relaxado, trabalhava de qualquer jeito, só que o justo ele faz a coisa certa, independente se tem alguém vendo ou não, eu faço a coisa certa. E é isso que nos encaminha a prosperar. Lá no versículo 16 diz assim: vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos. Ou seja, mais vale o quê, gente? Um justo que tem o quê, irmãos? Muito pouquinho, do que muitas pessoas que sejam ímpias que tenham muita condição. Então, o critério que o Senhor olha para a prosperidade não é só o valor que se tem no bolso, né? Então, ele diz, melhor dizendo, vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Por quê? Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustenta quem? Os justos. Quem não vai ter falta? Será os justos. Você pode perceber que tem pessoas, irmãos, que elas ficam transtornadas para ganhar dinheiro. Você deve conhecer gente assim. Pessoas que ela só quer ganhar. Ela não se esforça pela família, ela não tem um tempo com a família, ela não tem tempo para Deus, ela não vem para a igreja, ela não ora, ela não jejua, ela não tem uma vida com o Senhor. Por quê? Porque ela só quer ganhar. Há essas pessoas que os olhos delas só estão voltados às riquezas. Então veja que o critério de amar o dinheiro, o próprio Senhor disse em Mateus. Jesus disse, o mamon, o Deus do dinheiro, é aquele que é idolatrado por aqueles que o amam. O problema não é ter dinheiro, o problema é amar o seu dinheiro. Por isso que nós muitas vezes começamos a fazer a comparação. Quando você compara, mas por que ele faz tudo errado e ele prospera? Por que ele faz as coisas de maneira ilícita e as coisas estão fluindo? Um dia me fizeram essa pergunta, pastor, não sei explicar, mas lá na empresa todo mundo cresce menos eu. Eu falei, olha, tem alguma coisa errada. Se é algo do diabo, algo infernal, se é algo feito por uma questão da impiedade, atitudes de alguém ímpio, de alguém que trabalha de forma errônea, mais cedo ou mais tarde, vai cair por terra. Pastor, mas faz tantos anos, eu não aguento mais, eu vou sair daquela empresa. Você pode perceber, quando você começa a sentir isso, várias pessoas começam a sentir ao mesmo tempo. Dentro de um local de trabalho. Um começa a comentar, não sei, esse pessoal não paga direito, isso aqui não sei o quê, isso aqui não sei o quê. Começa um a reclamar, todo mundo reclama junto. Aí começa aquela conversa, começa aquela questão que você sabe que aquilo é diabólico, porque a impiedade do coração, a pessoa que está errada, ela não quer sair, ela só quer tirar você para ter um lugar a mais. Ela só não quer ter você ali para incomodar. Então, muitas pessoas, infelizmente, elas ainda estão com essa visão de que para ela crescer, outros têm que cair. E não é assim, Deus tem lugar para mim, Deus tem lugar para você, Deus tem lugar para você, Deus tem lugar para todos nós. E nesse lugar que o Senhor preparou para mim, nenhum outro caberá nele. E se alguém tentar usar aquilo que é meu, não vai dar certo. Vocês se lembram de Davi? Me recordei de uma coisa importante. Lembra quando Davi foi enfrentar o gigante? Lembram desse dia? Nesse dia, a Bíblia fala que o gigante, ele tinha 3 metros de altura. E o Saul, ele, quando percebeu que não havia nenhum israelita que tinha coragem para enfrentar aquele filisteu, ele falou assim, não tem tu? Vai tu mesmo.
Não é? Mais ou menos assim que ele disse. Não tem tu, vai tu mesmo. Você vai perder. Ele disse, não, eu vou vencer. Eu vou com o Senhor. Aí vem o Saul. Gente, por favor, traga lá o pajem de armas, né? Traga armas, traga aqui uma roupagem de guerreiro e vamos pôr em Davi, Davi franzino. Imagine aquela roupa, né? Aquela couraça de ferro, aquelas roupas que eles usavam para combate, uma grande espada, um grande escudo, num jovem que mal segura um bordão com 5 pedras. Como faria ele para enfrentar esse inimigo? Aí vem e ele diz assim, ó, use essa roupa, use essa ferramenta para vencer o inimigo. Aí diz Davi, olha, eu não vou usar isso aqui porque eu nunca usei isso. A roupa do outro não serve em você. Aquilo que um fez não vai funcionar com você. Ah, eu fiz assim. Quem já escutou essa historinha? Eu fiz assim, ó. Se você fizer também vai dar. Não vai, porque a roupa que eu fiz não serve em você. Pode ser o mesmo número, pode ser o mesmo tamanho, pode ser que até a circunferência da barriguinha seja igual, mas não vai cair igual cai para mim e para você. Mesma coisa de você para mim. Porque entenda que o pensamento aqui do salmista é, não adianta nós compararmos essas coisas, porque o justo vai ser mantido de pé, vai ser sustentado, mas o ímpio, o seu braço, mais cedo ou mais tarde, vai quebrar, o arco dele vai quebrar, o seu arco, você está cansado, você está tirando flecha, quer dizer, tem um dito que fala assim, você está queimando cartucho, você está trabalhando, você está se esforçando, você está fazendo a sua parte, porém, quando nós fazemos a nossa parte, tem gente que não está fazendo nada. E a impressão que se dá quem faz menos parece que está melhor do que quem faz muito. Só que a intenção que eu sempre, quando falo de prosperidade, eu sempre digo que Deus ele vai olhar para aquele que está se esforçando. A Bíblia diz que Davi faz o seguinte, Saul, tira esses negócios daqui, deixa eu pegar meu alforjezinho, colocou o alforje dele, pegou 5 pedrinhas e foi enfrentar o gigante. Pergunta que eu faço para você, irmão, quem venceu, o gigante ou Davi? Por que ele venceu? Porque ele não usou a roupa de outro. Porque ele não usou o método de trabalho do outro. Talvez você aprenda com alguém como fazer tal coisa, mas você pode melhorar naquilo. Diga graças a Deus. Eu já trabalhei em empresas, quando trabalhava, antes de trabalhar no ministério, antes de viver para Jesus, trabalhei numa empresa de produção, e a produção sempre, principalmente nessas grandes multinacionais, elas têm os layouts de fábrica, de produção, né? Que os operadores que trabalham com as máquinas, e me recordo muito bem que a gente trabalhava na parte de manutenção, de mudança de máquinas, e me lembro que quando nós chegávamos certo tempo do ano, era programada uma parada em toda a fábrica para fazer uma mudança de layout. Porque os engenheiros iam estudar para ver quantas peças por dia, se mudasse o layout da fábrica, se mudasse a posição do maquinário, quanto eles iam ganhar mais. Ah, se nós fizermos assim, vamos fazer render mais 1000 peças por dia. Vamos fazer render mais tanto. Entenda que a gente tem que aprender as coisas, mas a gente tem que se dedicar para fazer cada vez melhor. Hoje eu sou um bom pregador, então eu vou me dedicar para crescer mais na palavra, aprender mais na oração, aprender mais com o Senhor. Eu sou uma dona de casa, eu vou ser a melhor dona de casa que existe. Diga graças a Deus. Ah, pastor, eu sou uma pessoa que trabalha na limpeza, então a pessoa que limpa melhor nesse mundo vai ser eu. Ah, pastor, mas olha só, eu não quero trabalhar na limpeza. Tudo bem, você não quer trabalhar na limpeza? Quantas pessoas que sustentam uma família inteira honrosamente, limpando o chão da casa dos outros, varrendo, e isso não é uma profissão desonrosa. Desonroso é ser grande com impiedade, ter recursos da onde não foi você que trabalhou, onde você não colocou tua mão. Então veja que o cuidado do salmista é, eu vou tirar os meus olhos desses malfeitores, porque uma hora ou outra eles vão murchar, eles vão cair. Os que estão com os seus braços esticados e atirando flecha, uma hora vai cansar, mas o teu braço não cansa, porque o teu sustento é o Senhor. Você está lá tirando flecha, você está lá, continua, você está batalhando. Por mais que tenham batalhas diante de você. Versículo de número 19. Não serão envergonhados nos dias maus. E nos dias de fome vai acontecer o quê?
se fartarão. Nos dias que está todo mundo preocupado, meu Deus, a bolsa caiu 0, não sei o quê, perdi 1 milhão. Olha, graças a Deus na minha mesa não faltou nada. Então entenda que tem muita gente que quer milhões, mas não sabe que um dia de bolsa ruim, né, pode fazer uma pessoa de milionária a miserável do dia para a noite. Então, entenda que a questão não é o que se tem em mãos, a questão é como você trata o que você recebe de Deus. Eu recebi um trabalho, a Bíblia fala, tudo que te vier à mão, faça conforme as tuas forças. Você tem força para fazer melhor? Tenho. Mas por que não faz? Porque eu não vou ficar trabalhando para patrão. Porque eu não vou trabalhar para governo. Porque eu não vou ficar me matando porque todo mundo está parado. Faça a sua parte. Por quê, pastor? Leia comigo o versículo de número 20 agora. Mas os ímpios, aqueles que agem de forma enganosa, tentando enganar todo mundo, vai acontecer o quê? Perecerão. E os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, e desaparecerão, e em fumaça se diz. Você já conheceu gente assim, irmão? Que aquela pessoa que ela fala, quando ela some, você nem vê nunca mais ela. E quando você vê falar, a pessoa está cada vez pior. Aí você fala, está difícil, mas aquele que não prevaleceu, aquele que não andou em justiça, caiu e está pior, e cada dia vai piorar mais. Mas aquele que é justo, pastor, está difícil. Um dia eu escutei um rapaz falando assim, né? É melhor pingar do que secar. Tem gente que prefere secar pelo causa do orgulho, tem gente que prefere passar a míngua, sofrer, do que obedecer a palavra. Do que fazer a coisa certa. Versículo 21. O ímpio toma emprestado e não paga. Olha aqui, sem vergonha. Mas o justo faz o quê? O justo às vezes tem pouco, não é o que a gente leu lá em cima? Ainda que o justo tenha pouco, o pouco que ele tem, ele faz o quê, irmão? Ele se compadece, ele divide. Pastor, tem gente que não faz, eu vou fazer por ele, eu vou ajudar ele, vou estender minha mão. O ímpio, além de não fazer a parte dele, toma do outro ainda. Já o justo não, o justo, ainda que tenha pouco, ele estende a mão com amor e faz o quê? Eu vou dar. Pastor, mas eu vou dar. E o senhor acha que eu sou algum tipo de trouxa que vou ficar fazendo as coisas para os outros? Eu não sou um trouxa, eu sou uma pessoa que entendo que eu tenho que dar. Quem dá, recebe. Só tem uma forma de receber, irmãos. Plantando, colhendo. Você só pode receber aquilo que você dá. Esforce-se. Eu me lembro quando eu comecei no ministério, eu me lembro que um pastor falava assim para mim, Jefferson, chegará o dia que você terá pessoas que trabalham com você, que têm a mesma fé que você, que se esforçam da mesma maneira que hoje você se esforça para abençoar o ministério, que você se esforça para abençoar a obra de Deus, vai ter pessoas que Deus vai preparar como você, porque Deus honra os esforçados. E quantas pessoas, graças a Deus, Deus preparou, obreiros que eu falo, Jesus, esses obreiros são de Deus. Esses irmãos cooperam de verdade. Mas eu me lembro que lá atrás, era suor, era trabalhado, era labutado. Mas por que Deus prepara a honra para essas pessoas? Porque andamos na justiça. Amém? Deus vai honrar você de acordo com a justiça que você também prega, da qual você também vive. Amém? Chegará uma hora, não é que você vai ficar por cima da carne seca, mas chegará uma hora que, como diz a palavra, virão os anjos para te servir. Não é o que a Bíblia fala? Né? Não é o que o Senhor diz lá no Salmo 91? Virão e te servirão. Chegará um momento que você será servido. Amém? Chegará uma hora da tua honra. Glória a Deus. Versículo de número 21. O ímpio, 22. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra. E aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Isso aqui, meu irmão, pense comigo. A pessoa que ela tem o cuidado, aquele que anda com Deus, a Bíblia fala que será abençoado e receberá uma herança. Nessa terra, diz a palavra, que ainda nesse tempo serão honrados. Ainda nesse tempo nós vamos prosperar, nós vamos crescer. Só que o que está descrito aqui, irmãos, é muito claro. O que está descrito? Leia, por favor. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra. Quem que vai crescer, irmãos? Quem que vai despontar? Mais cedo ou mais tarde? É o justo. É aquele que é abençoado por Deus. Pastor, mas tem 1000 pessoas. Mas eu vou estar na frente porque Deus vai me colocar lá. Pastor, então quer dizer então que eu só preciso cruzar os braços que Deus me coloca lá.
Vamos retomar o que Davi fez? Deus honrou um que era esforçado. Deus vai honrar à medida que você se esforça. Agora, não tem pessoas que se esforçam assim, ó. Ai, vamos lá, né? Tem que fazer, né? Senão vão ficar de falatório, né? Não é assim que alguns fazem? É ímpio do mesmo jeito. Deus olha para os nossos corações. Deus, eu vou lá. Vai chegar um dia que o Senhor vai colocar alguém para me servir também. Não que eu queira ser melhor que ninguém, mas a mesma medida que eu estou plantando, eu creio que eu vou colher. Pessoas que da mesma forma hoje eu ajudo, quando necessitado for, Deus vai levantar pessoas para me ajudar. Vai ter isso, vai acontecer isso comigo. Mas como isso vai acontecer, irmãos, se eu não sou abençoado por Ele? Porque a Bíblia fala que o amaldiçoado vai ser desaparecido. Ninguém nem lembra dele. Já viu que a pessoa que é desanimada, que não se esforça para nada? Por exemplo, pense na sua consciência, na sua cabeça agora. Você tem a oportunidade, você é dono de uma empresa. Vamos dizer que eu estou entregando para você uma chave de uma empresa, para você ser o dono dela e contratar 10 pessoas, só 10 pessoas. E você vai cuidar dela, você vai ter tudo que você precisa para quem administra, quem cuide de tudo, e você tem que contratar 10 pessoas para trabalhar para você. Aí você começa a pensar nas pessoas que você conhece. Bom, se eu pensar em fulano, esse aqui não dá. Então, vamos pensar no outro agora. Vixe, esse aqui, meu Deus do céu. Porque tem pessoas que você vê o perfil dela à medida do tempo que você vai convivendo com ela. Tem pessoas que são muito, muito trabalhadoras, muito esforçadas, mas a hora que explode, sai de perto. Tem pessoas que ela tem um ímpeto, né, de explodir, de ter ira, de ter raiva, que ela despreza todo o esforço, todo o trabalho acaba sendo perdido por causa da maneira que ela trata as pessoas. Por isso ele diz o versículo de número 23, os passos de quem? Leia por gentileza bem alto. Os passos de um homem bom são confirmados para aqui está resolvido. Pastor, por que eu passo tantos anos da minha vida me esforçando e não estou prosperando? Por que as coisas não estão dando certo? Porque quem não está confirmando teus passos não é teu trabalho, é Deus. É o Senhor que não está confirmando os seus passos, porque Deus confirma. Confirmar é dar o veredito, confirmar é assinar embaixo. Por que o Senhor não está assinando embaixo, pastor? Porque Ele está dizendo, o homem bom tem os seus passos confirmados. O homem bom é o homem que anda onde, irmãos? Aqui, na palavra, que permanece, que mesmo que os dias sejam difíceis, pastor, eu estou sozinho. Não, sozinho está o diabo, irmão, porque eu estou com meu Deus. Então nós temos que ter esse entendimento. Aqueles que andam com Deus terão os seus passos confirmados. Sabe o que é ter seus passos confirmados? Deus, eu quero sair dessa empresa A para a empresa B. É do Senhor, o Senhor quer que eu vá para lá? Vai lá e manda o currículo. Pode vir, você vai ser o primeiro selecionado, tem 100 pessoas na frente, todo mundo desempregado, você empregado é colocado naquela vaga e tem 100 esperando. Mas quem falou isso? Quem confirma os passos do homem bom é Deus. Amém? É Deus que confirma, é Deus que lhe abre a oportunidade. Eu conto sempre um testemunho, eu vou contar para você rapidamente. Eu me lembro que quando me casei com minha esposa, nós tínhamos muita dificuldade, morávamos junto com sogra, depois com minha mãe, e foi uma luta. E me recordo que surgiu uma oportunidade de a gente comprar uma casa. Tínhamos um recurso, minha mãe havia abençoado a minha família com o valor de um terreno que eles tinham quando era casada com meu pai, e separaram, venderam, deram uma parte desse recurso para nós. E quando ela me deu esse recurso, nós fomos em busca de uma casa. Só que o recurso era coisa mínima. Pouquíssimo valor que daria para comprar um terreno, uma casa, coisa do tipo. E nós sempre muito esforçados, sempre se dedicando, sempre trabalhando para Deus honrar. E do lado da casa da minha mãe, ali coisa de 100 metros onde minha mãe morava, era onde eu cresci nesse lugar, e eu falei, Jesus, queria uma casa aqui por perto, mas onde a gente morava já pouquíssimos terrenos tinham vazios, porque era um lugar bom na cidade, né? Inclusive era num bairro pioneiro da cidade. E eu falava, Deus, eu queria morar aqui. Eu ia para ele, Deus, prepara alguma coisa, Deus, eu quero financiar uma casa. Me dá condições de ir na Caixa Econômica e financiar uma casa para minha família. Aí a gente saiu procurar. Aí, num belo dia, minha esposa estava grávida da Beatriz,
Me lembro como se fosse hoje. Estava uma chuva, uma chuva, uma chuva. Minha esposa tinha vindo do quarto com os olhos cheios de lágrimas, creio que estava orando. E falou, vamos procurar. Fomos. Saímos de casa. Eu falei, puxa, mas essa chuva nós não vamos conseguir achar nada. Olha o incrédulo. Mas nós estávamos orando por isso. Então nós saímos de casa, não deu uma esquina que a gente virou, uma plaquinha de uma folha de sulfite, escrita lá, a caneta assim, estava escrita a caneta, folha de sulfite, e um plástico, sabe aqueles plastiquinhos de colocar papel sulfite A4? E um plástico, e estava aquela chuva, eu falei assim, tá uma placa aí, eu vou ver, porque eu sei que não vai dar, porque isso aqui é um terreno, como é que eu vou comprar isso aqui? Não tem jeito. Aí pegamos o número, eu peguei e liguei. Falei, fulano, eu estou vendo aqui, você quer vender e tal, quero comprar e tal. Não, que bom que você me falou, eu quero casar, eu preciso vender isso aí urgente. Falei, que bom, quanto você quer? Ali, faixa etária de valor, 100 mil, 150, 80, dependendo do terreno, do tamanho. E ele falou assim, olha, nós estamos querendo aí somente 26 mil. E eu olhei para minha esposa, 26 mil? 26 mil. Aí eu me lembrei, Deus, eu tenho pedido ao Senhor que o Senhor prepare. Deus confirma os passos do homem bom. Quantas pessoas passaram ali que tinha dinheiro à vista para comprar? Isso estou falando de coisa de 13 anos atrás, 14. Quantas pessoas tinham capacidade para isso? Quantas pessoas tinham dinheiro no bolso para fazer isso e não fizeram? Aí Deus preparou como, irmãos? Fomos lá e eu falei, isso aqui é o que eu tenho. E o resto eu vou fazer parcelado. Não tem problema não. Você quer fazer uma promissória, quer fazer um... Não precisa. Vai pagando por mês. Eu falei, Jesus, é só Deus que faz essas coisas. Mas, pastor, isso aí não existe. É uma coisa ruim para as pessoas. É uma coisa ruim, mas Deus confirma os passos do homem bom. Hoje, graças a Deus, temos uma casa nesse terreno. Deus deu condições de construirmos uma casa. Temos o nosso terreno quitadinho, né? Pastor, mas como? Tão jovem... 14 anos atrás, já estava lá nossa casa escrituradinha, nosso terreno já preparadinho por Deus. Mas como isso, pastor? Estou contando como testemunho, porque eu sei que Deus confirma os passos do homem bom. Deus vai abrindo portas das quais ninguém vai enxergar, sabe por quê? Porque é para você. O que é teu é teu. Mas pastor, quantas outras pessoas podiam? Sim, mas Deus queria você naquele lugar. Mas pastor, como que o senhor enxergou? Não sei como é que eu enxerguei, só sei que o Espírito Santo me fez entender. É aqui. Ainda que até o meu puxa vida, debaixo de chuva, sair procurar casa, vamos ver se dá certo. Naquele que eu achava que não daria, foi onde Deus fez que dá certo. Financiamos alguma coisa? Não. Não precisou de caixa econômica, normalmente é 20, 30 anos, né, de financiamento para poder comprar uma casa. Casa desse tamanho assim, né, 2x2, não tô falando mal de quem tenha, né? Mas, irmão, nós temos uma baita de uma casa e um baita de um terrenão. Como que posso falar isso para você? Pastor, o senhor fala assim porque... Não, irmão, estou dizendo para você que isso que eu estou te contando é nos dias que eu tinha recém me convertido a Cristo. Só que o esforço, o trabalho, a fé, a dedicação, Deus é onisciente, irmão. Ele sabe tudo a nosso respeito, até mesmo antes de acontecer. Deus confirma os passos dos homens bons. Deus confirma seus passos. E Ele vai fazer você chegar aonde Ele quer. Mas não ande na impiedade. Não se junte com a impiedade. Não deixe a impiedade entrar no seu... O que é impiedade, pastor? É fazer a coisa errada sabendo fazer a coisa certa. Isso é ser ímpio. Agir de forma leviana, sendo que você poderia agir de forma correta, justa. Ande com Deus. Terminamos? Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se. O que é deleitar-se, irmão? Desfrutar. Isso é prosperar, irmão. Prosperar é você falar, puxa vida, que bom as coisas que tu tens me dado, Senhor. Pastor, mas eu queria ter 10 casas, para que 10 se uma já é o suficiente para me alegrar com essa que tenho? Pastor, mas se eu puder ter 10, glória a Deus, vamos lutar, vamos prosperar cada dia mais. Só que deleitar-se é desfrutar. Tem pessoa que tem 100 casas de aluguel, mas não tem paz. Tem pessoas que têm 1 milhão na conta bancária, mas não tem alegria, não tem dinheiro, não move a alegria da pessoa. Entenda, se Deus lhe levantou para crescer e prosperar muito, se você não chegar até lá, você não cumpriu o teu ministério. Ou seja, se Deus me levantou para ser um grande empresário, você tem que lutar até chegar onde Deus quer. Porque aquele lugar de grande empresário, de quem que é? É teu.
Então eu tenho que lutar para viver aquilo que Deus quer para mim. Ainda, versículo 24, ainda que caia. O homem pode cair nos seus próprios pensamentos, suas próprias falhas? Ainda que ele caia, não ficará prostrado, pois o Senhor sustenta ele. Aqui é o versículo que eu até uso, eu uso esse versículo como status do meu Zap Zap, né? Todo mundo que entrar, quem que é esse cara aqui? Deixa eu ver o que ele pensa da ideia dele. Leia comigo 25. Fui moço, e agora eu sou velho, mas nunca vi desamparado, e nem a sua descendência. O justo não abençoa só a si, mas abençoa a sua geração. Filhos, netos, todos serão abençoados. Por quê, irmãos? Porque quem anda com Deus é confirmado seus passos pelo próprio Deus. Deus quer confirmar seus passos. Diga graças a Deus. Amigos de casa, quero falar com você agora. Você que entende a necessidade de dar para receber, a necessidade de ofertar na obra de Deus. Seja uma pessoa justa e cumpra as palavras de Deus. Você precisa agora, passo para você aqui no GC, passa aqui no rodapé do televisor, do seu celular, onde você acompanha agora. Você pode acompanhar a chave Pix, doacões@igd.com.br, e também tem para você o QR Code, que é a forma fácil de você utilizar o celular, qualquer celular que você estiver utilizando, abriu a câmera, focou ali, já vai diretamente para você enviar então a sua oferta para a obra de Deus. Então, fazendo assim, logo após você fazê-lo, o seu depósito, transferência, ou se você precisa das contas bancárias, passa para você as contas bancárias também, para que você também estenda a sua mão à obra de Deus, tá bom? Queria que você, quando fizesse a transferência, o seu Pix, o seu depósito, você enviasse para nós no WhatsApp o comprovante, no WhatsApp 41, DDD 41 99682 2381. Hoje aqui, pastor Jefferson está em Pato Branco, abençoe esse trabalho, temos nos dedicado para que a palavra de Deus chegue até você e muitas outras pessoas. Que em nome de Jesus, o Senhor possa abençoar você cada dia mais, em nome de Jesus, tá bom? Meus amigos, fiquem na bênção de Deus e até mais, em nome de Jesus.